Adeus, ano velho, Feliz ano feliz novo. Ano novo, tudo e se realiza realize no no ano que ano vai. que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, Saúde saúde para para dar e dar e vender. vender. A primeira reunião tensa, que acabou virando um portal de honestidade. Um momento em que alguém precisou engolir o orgulho e respirar luz. Uma decisão difícil que só foi possível quando paramos de pensar e começamos a sentir. No meio do caos, percebemos que não se trata de tarefas, mas de curas. Então, nesse último Pode Ser de 2025, a gente quis fazer algo diferente. Uma espécie de um balanço do que foi o nosso ano juntas no Alegre Ser. Porque os bastidores do trabalho em trio criam um campo perfeito de experimentação de consciência, especialmente no campo empresarial. E são momentos de encontros e desencontros que abrem um leque de oportunidades para avanços íntimos, se permitimos que o trabalho seja um portal para nós. Eu, por exemplo, olhando para trás, eu vejo que foi o ano dos espelhos. Tudo se revela quando estamos dispostos a observar o que atraímos, com quem mais compartilhamos, quem evitamos, a quem culpamos, enfim. Foi o ano de ver muito sobre mim e ter mais consciência da importância de seguir atenta e cuidar da minha energia e de como eu emano a minha energia. Sim, esse ano foi todo um processo de cura em vários níveis para mim. O Alegre Ser, durante o meu tratamento de câncer, me ajudou muito a sustentar essa energia de criação no meu coração. Não desistir diante das dificuldades que esse corpo aqui me trouxe, né? Eu sentia e, ao mesmo tempo, me curar através da ação criativa que eu estava tendo. Mesmo quando tudo parecia escuro, só de me reunir com a Cris e a Yara, já eu melhorava completamente, a minha energia mudava. Aí a força ia voltando, tudo, eu ia começando a avançar nas criações que estávamos propondo. Então foi assim fundamental para mim o Alegre Ser esse ano, e eu sinto como estamos virando para 2026 já com um corpo novo. Eu já me sinto curada para uma nova etapa. Que linda, Rô. Eu olhando assim, fazendo essa retrospectiva, né? Para mim, o maior valor do Alegre Ser é esse campo relacional que ele cria, que não é só um trabalho entregue, né? É a alegria que a gente cria juntas. E também o desconforto, quando a minha personalidade esbarra na da Cris ou na da Roberta. Sem isso, eu seguiria na zona de conforto do meu ego. Então, obrigada, Cris. Obrigada, Rô. Vamos lá, espelhar o alegre ser para você ver o que pode estar acontecendo com você também aí no seu trabalho. Por aqui, cada vez uma traz uma ferida diferente. Questões que revelam a baixa autoestima que temos. E por querermos curar incoerência com nossa essência, a gente revela o que ocultamos nas aparências. Então, como por exemplo, querer agradar, querer controlar, medo de errar, falta de confiança. E essas feridas que ficam por debaixo do pano, rondando ali no inconsciente, elas vão afetando diretamente a energia da equipe e, consequentemente, da empresa também. No Alegre Ser, nosso propósito, ele é lindo. Compartilhar consciência, luz a partir do método Juan de la Luz. Mas mesmo com o propósito alinhado, as personalidades se chocam. A diferença é que a gente caminha em consciência, né? No fundo, o nosso trabalho, ele não é só entregar projetos, ele é viver em consciência. Sim, muitas reuniões viraram como sessões de desabafo. Teve muito desabafo, teve conflitos, teve choro, mas também teve muita alegria, momentos gostosos de risadas e gestos de atenção, de carinho e de gratidão uma com as outras. Por trás das câmeras, nossa preparação sempre traz situações que o ego gosta de confrontar, e muita risada quando conseguimos abrir o coração e rir de nós mesmas. Eu acho que você pode fazer um pedido de desculpa para mim, em público.
acho ótimo. Eu acho ótimo isso, porque a gente começou esse Alegre-se hoje numa DR entre nós, e foi maravilhoso, porque a gente descobriu também que atravessar isso com a conversa e esses diálogos é maravilhoso, e é isso que a gente propõe aqui também. Verdade. Começamos essa parceria das três juntas há pouco mais de um ano, fazendo uma terapia multidimensional com o canal Yara para alinhar a nossa comunicação. E nessa terapia, os seres de luz trouxeram uma informação muito profunda, falando sobre o propósito do alegre ser e como as nossas energias se conectam. Sim, eles disseram que o Alegre Ser nasce dessa sinergia de dons distintos que não precisam apontar na mesma direção para expandir juntos, né? Eu vi esses campos energéticos, cada uma vibrando em um sentido, em uma direção a partir da própria natureza, e quando esses campos se aproximavam, mesmo cada uma indo para um sentido, esse campo se fortalecia. Como se eles estivessem mostrando esse mapa vibracional, dizendo: esse movimento precisa nascer da luz e precisa ser construído a partir da verdade de cada uma. É dessa integração amorosa e não da uniformidade que surge o propósito do alegre ser. Nos disseram para fazer um movimento para dentro. E as terapias multidimensionais, elas trazem isso, né, para a empresa, para as equipes, né? Elas trazem essa energia que conecta o ser com o trabalho, com a missão, com o que ela está aprendendo, desenvolvendo, potencializando. Então, acho que o Alegre Ser, ele traz essa força de levar terapias multidimensionais para os colaboradores e criar esses diálogos que conectam tudo a tudo. E ao longo desse ano, muita coisa foi acontecendo. Vivemos nesse movimento de cura para nos alinhar nessa informação recebida. Com tudo isso, o Alegre Ser mostrou-se um espaço expansivo, genuíno e não idealizado, que exige muita resiliência. Tivemos momentos de afastamento, diferença de ritmo e sensibilidades que se tocaram. Nos disseram para fazer um movimento para dentro e revisar nossa própria informação em 3 pontos: amor, energia e alegria. Porque só assim poderíamos realizar o propósito deste trabalho juntas, que é expandir a consciência nessas 3 frentes, onde todo ser humano pode criar uma nova realidade em consciência. Eu acho que, assim como nós aqui do Alegre, se fizemos a terapia multidimensional, quando a gente faz uma proposta para o público, a gente também, no nosso trabalho, a gente oferece essas terapias multidimensionais. E elas são extremamente relevantes, porque elas trazem uma frequência, uma energia muito sutil. E aí, quando você experimenta essa nova frequência, isso faz toda a diferença num novo começo, principalmente num novo ano, que começa com uma nova energia. É, porque nessa informação multidimensional, quando o ego já está ali falando aquilo que não tem nada a ver, a gente lê isso que está na informação da terapia e não tem o que dizer, porque é um sentir e é uma informação que vem para nos abrir espaços internos, para a gente poder prosseguir com convicção, né? Não desde um lugar mental, mas sim desde o coração. E toda essa informação, assim, que vem na terapia, como é bonito a gente também ter esse material para a gente poder seguir avançando, seguir olhando e seguir fazendo, não do nosso ego, mas do que a nossa essência já conhece, que é o caminho, que é o melhor caminho para a gente. Nossa relação está sendo a nossa maior escola. Reconhecer, agradecer e transmutar. E é aí que nossa parceria se fortalece de verdade. Estamos aprendendo que resultados positivos não estão no futuro. Eles existem todos os dias quando estamos presentes, atuando nessa energia de amor e alegria. E cada vez que aparece um incômodo, o mestre Juan de la Luz nos lembra que o incômodo não está no outro, está na gente. Ele precipita em nós o que a gente precisa olhar. Então, estamos praticando ser essa pirâmide viva, onde sempre uma das duas sustenta a energia enquanto a outra cura, para que todas irradiem luz. E a partir dessa informação, dessa terapia multidimensional e das vivências juntas, ficou claro para nós que antes de fazer qualquer projeto, a gente precisa acender a luz. Primeiro, vamos fazer uma terapia quântica. Depois,
nos alinhar nessas diretrizes conscientes dadas pelos seres de luz, para só então colocar em ação no mundo projetos, propostas e soluções. Porque uma empresa é feita de pessoas e pessoas são energia. Então, como agir sem antes iluminar o campo onde tudo acontece? Atravessando nossas diferenças, para nos alinhar dentro delas. Assim como os seres de luz nos disseram, vivemos um ano de muitas conquistas. Com certeza, Rô. Criamos uma identidade visual para o mundo. Fizemos muitas lives com convidados, produzimos carrosséis temáticos que foram movimentos profundos, incríveis. E começamos com o Pode Ser. E teve um marco muito lindo, simbólico, porque a gente deixou de ser alegre-se e nos tornamos alegre-ser. Porque o nosso trabalho não é um convite para fora, e sim um chamado para dentro. Cada trabalho juntas é uma oportunidade de expansão da nossa energia, onde vamos aprendendo a comunicar o invisível de forma simples, humana e verdadeira. E também realizamos nossas coisas. Se a equipe é um espelho, né? Nós passamos o ano inteiro polindo esse espelho. A gente foi aprendendo a comunicar sem rugas, Pedir desculpas rápido, Nomear emoções sem vergonha. não tomar para nós a energia que é do outro. rir no meio do processo. Tem que ter humildade para poder estar com as pessoas. Muita humildade e gratidão, né? Agradecer mesmo quando a nossa mente resiste e não entende. E aí a gente agradecer para poder Abrir o aceitar coração. e abrir o coração, né? Para essa oportunidade que é a gente estar junta e realizando algo tão bonito que é essa cocriação que a gente tem feito. Sim. Essa humildade é a única energia que me faz conectar com a essência do outro, sabe? Porque senão o meu ego traz muita resistência, mas graças ao processo, à guia do mestre, eu tenho essa consciência que se eu não me conecto em humildade, eu não consigo alcançar o coração do outro. E aí eu não consigo estabelecer uma ponte para a gente poder fazer essa travessia de cura. Eu entendo, talvez as pessoas se perguntem assim, ah, tá bom, isso é muito lindo da boca para fora, mas no momento que você tá ali com raiva do outro, porque o outro fez alguma coisa e tudo que você quer é um pedido de desculpa ou que ele te diga que você tá certo, você não consegue, né, entrar, né, nessa humildade, porque você tá no ego. Então, para quem está se perguntando como faz isso, que não está no processo do mestre, porque o processo do mestre ele vai dando para a gente esse suporte, né? Esse suporte energético para que a gente consiga olhar para a gente com esse distanciamento, olhar dando a partir da essência e não do ego, mesmo no momento em que está muito forte ali, né? Aconteceu alguma coisa, uma experiência veio e você tá no seu ego, mas você ainda consegue ter um fiozinho de consciência ali que está te mostrando que você está no ego, né? Então, como que faz isso ali quando você está no meio de uma reunião e tem uma discussão e tem um ponto de conflito, ou então tem um uma questão em família difícil que está acontecendo e você só, só quer do outro, né, esse reconhecimento, eu acho que o caminho é esse que a Cris falou, é de abrir o coração e se abrir aí para o Alegres para a gente começar esse trabalho juntos, para a gente começar a olhar para tudo isso e começar de um ponto, de um lugar de sentir a partir desse novo ano diferente, né? Começar de um lugar menos egóico e mais essencial. O Alegre se propõe essa energia, essa sinergia, essa ciranda onde você vai entrando e vai sentindo, e vai se abrindo, e vai criando uma nova ou novas infinitas possibilidades. É como uma dança. Venha com a gente, É um ato de coragem. um ato de coragem. Eu queria dizer que eu não troco a Yara e nem a Roberta por nada e nem por ninguém nesse momento. Elas são muito importantes para mim, são peças-chave para o meu crescimento interno. É, São rugas que não saem com botox, são marcas que registram presença para que eu possa recordar exatamente desse presente que é estar esse tempo com elas, trabalhando profundamente, sendo guiada pelo mestre, e para mim faz toda a diferença estar com elas.
Que linda, Cris. Para mim também faz toda a diferença estar com vocês, porque vocês representam uma parte minha que às vezes eu não consigo olhar e às vezes eu olho com muito amor. Então, eu amo estar com vocês. Para mim, esse ano foi maravilhoso poder criar esse Alegre-se, esse Pode Ser com vocês. Então, para mim, pode ser sempre assim. Ai, que linda! Eu também, gente. Eu quero agradecer muito vocês duas por toda a paciência comigo. Aliás, por toda a paciência com o meu ego. Quero dizer que, da minha essência, eu amo muito vocês e agradeço realmente esse chamado para participar desse projeto tão lindo. E que todas as nossas reuniões ao longo desse ano foram momentos de pura alegria para mim. Alguns nem tanto, sim, né? Alguns momentos de rusgas, de briguinhas, mas que são importantes também, porque é como a gente pode se olhar e pode avançar, é o que a gente aprende, né, no processo do mestre. Meu coração se enche de alegria e gratidão. Obrigada, meninas. Obrigada, Bom, obrigada por que bom vocês. se todas as equipes pudessem ter esse espaço, né? Esse espaço onde atravessa o profissional, atravessa o pessoal e a gente se encontra na essência. É um caminho Essa, possível, né? Que é o que o mestre nos essa é a ensina. proposta do Alegre Ser, né? Então, é tudo isso. Por aqui, seguimos decidindo aprender e nos curar enquanto lideramos. E é isso que a gente quer levar para as pessoas, para as empresas, para as famílias ao longo de 2026. Criar relações que não só funcionam, mas florescem. Se isso ressoa em você, o Alegre Ser pode abrir caminhos. Afinal, tudo começa quando escolhemos viver em consciência juntos. E juntas escolhemos encerrar este ano como começamos, em movimento, avançando em direção à luz. Então, vamos deixar aqui algumas perguntas no ar. Que claridade conseguiu alcançar sobre a sua forma de se relacionar e as pessoas e as experiências que atraiu este ano? Que incômodo pede humildade e amor para ser transmutado? Que versão de você quer nascer no próximo ciclo? E se este episódio tocou você, compartilhe com alguém que está construindo algo em conjunto. Quem sabe começando uma sociedade, um relacionamento, ou passando por um período turbulento nas relações de trabalho ou familiares. Porque criar junto é lindo, mas é também um caminho de cura e de presença. Nos Nos vemos. Vemos vemos no no próximo. próximo, pode Pode ser. ser. Mas isso aqui não está sendo gravado, tá? Tá. Ah, tá sendo? Você Tá. parou de gravar? Não, Não, sei. Ah, então tá. É isso mesmo. Como é que foi? Eu acho que valeu, né, dessa Como foi vez. para você? Para mim foi assim, foi maravilhoso, porque eu tô expandida agora depois de ter feito. Olha, gente, sem essa reunião antes, Como foi importante, a gente ficou aqui algumas horas conversando, né? E obrigada por essa reunião. essa disponibilidade que a gente criou de estar realmente atravessando os incômodos e todas as questões. Eu realmente eu agradeço muito a vocês de entregarem esse tempo para a gente poder fazer essa tarefa com a gente. Eu também. Obrigada. é importante mesmo, porque se a gente não toma a sério que tudo é energia, a gente não consegue entender que tem muitas sombras impedindo a gente, mas é dentro da gente mesmo, né? A gente não consegue nem escutar, nem se abrir. A gente fecha e foi preciso muita consciência. E realmente, quando você. Hoje eu pude sentir isso, como eu sinto no processo do mestre, precisa amar muito a missão e o propósito para você não ficar a nível pessoal, enroscado em coisas que têm a ver com as suas próprias curas e tem que ter algo maior mesmo para poder sustentar a missão, porque se não tem, é muito fácil abandonar a causa, sabe? É muito mais fácil sair do que permanecer. Também é muito mais fácil entrar em algo novo, né? É, eu acho que é E assim, uma idealização de que é mais fácil, né? Eu acho que é mais difícil até, porque quando a gente não encara, né, essas questões, a gente vai levar essa mesma questão para uma nova situação. Então, eu acho que o mais difícil é não encarar.
E eu acho que é uma coisa que a gente está conseguindo aqui no Alegre-se e que eu mesma nunca fiz isso, e é a primeira vez, e eu agradeço muito a vocês, é ficar diante do incômodo e atravessar ele, sabe? É ficar nele e através dele Tá aí o encontrar a nossa. nome. Tá aí o nome do nosso Alegres. Dessa É, sessão. Ficar diante do incômodo e atravessá-lo. Quem não ficar. tem exatamente essa situação? Ficar Nossa, diante do incômodo e atravessá-lo. É não. quase assim, como atravessar o deserto, sabe? Porque normalmente a gente fica julgando e aquela pessoa que a gente está incomodada não está na frente, né? Aqui não, a gente está diante da pessoa, a gente está diante dos nossos incômodos que nós mesmos criamos entre nós e a gente permanece. E a gente descobriu que permanecer nisso é o que vai nos levar para o outro lado, que vai nos fazer atravessar, Eu né? acho que o E principal que a gente já tem, né? Assim, que as três enxergam desse modo. As três têm, às vezes têm vontade de fugir, de sair correndo, Uhum. mas as três conseguem ver esse tesouro, né? Que é você estar dentro de um relacionamento em que todos têm o mesmo propósito no final, né? Todos têm o mesmo desejo de atravessar. E eu acho um Exatamente. desperdício, sabe, Yara? Você. Eu entendo que você tem trabalhado muito na questão de cuidado alegre-se na parte de edição. Eu acho que é muito mais fácil largar, claro. Mas eu acho um desperdício, porque eu acho que você encontra muito de você aí, sabe? Se sente a energia criativa, a energia responsiva, se sente o seu trabalho, né, nas edições, e eu realmente não desejo que você desista daquilo que te dá mais trabalho, inclusive A de gente mim. fala, né? Aquilo que mais tem a ver com a gente é o que mais nos custa trabalho, que é o que mais tem a ver com o nosso dom, né? Com aquilo que a gente veio fazer. Eu passei anos evitando estar muito próxima da Roberta Aranha, e a gente tem estaturas grandes, né? Parece dois gigantes. Em algumas questões assim muito ideológicas, mentais, somos muito inteligentes, processamos as coisas, estamos muito lado a lado do mestre. E eu nunca me esqueço do dia que o mestre, o Alex, né? O mestre falou desse trabalho com a aranha. E eu vou te dizer, se não fosse o Alex, a gente não estaria tão juntas. E estamos tão juntas que estamos passando por um processo de enfermidade e cura juntas. Verdade. Tamanho espelhamento e oportunidade. Bem no momento em que eu mais precisava e que ela mais precisava, estávamos em São Paulo, Brasil, juntas. Uhum. Então, eu acho assim que tem um propósito muito maior, e se não fosse esse processo do Alegre-se, a gente não poderia estar tão divinamente aprendendo a respeitar, a se abrir o coração, a conhecer muito uma da outra, como a gente está fazendo aqui no Alegre-se. E eu acho que a Yara faz um contraponto perfeito entre nós, porque ela tem muito de mim e ela tem muito da Cris também. Então, é um espelho para mim e para ela. Então, Ela assim, tem das duas. é muito lindo, né? Eu Eu não sei acho se que ela sabe disso, mas ela ela tem. nem imagina o quanto, mas O quanto. Bom, gente, eu tenho do bom e do ruim, né? Por favor. todas nós Não temos. vamos ver bom e ruim, vai. Vamos ver que, na verdade, eu não sei, mas se as energias estavam por cima de você agora, nesse momento, que era que estava querendo sair, desistir, enfim, eu ficaria atenta à sua luz, sabe? Que luz é É, essa que eu posso brilhar nesse lugar, que botaram trabalho, energia, tempo para me tirar dele, sabe? Eu sempre é, falo sobre isso. A obscuridade trabalha para onde a luz está brilhando mais, entendeu? Então, nesse momento, né, foi para você aí toda essa parte, e você devia estar muito feliz, sabe? Pensando assim, uau, eu devo estar fazendo um trabalho muito bom nesse Pode Ser. muito bom, porque Deve senão não ia ter estar, tanta sabe, interferência. querendo me cortar pela raiz, cara, eu ainda nem nasci. É verdade, gente. É, Obrigada, muito legal. Obrigada, tá? Por tudo isso. Obrigada a todos. não morra antes de nascer. E Hum. por partos de melancia, e não por partos de caroço de azeitona. Não esquecemos que a gente falou que a gente ia conversar sobre isso. O parto da melancia e o parto do caroço de azeitona. Qual era mesmo? O que que a gente tinha falado A mesmo? minha mãe falou que quando ela teve filhos, foram os três partos normais, ela falou assim, Cris, é muito forte a dor, muito, muito, muito. E a sensação que eu sempre tive com o nascimento de vocês é que estava nascendo uma melancia, mas saindo pelo
faz pi. Ela falou, era uma sensação dessa. Bom, mas aí tá nós três, né? Os três irmãos nascidos pela minha mãe, que são lindos, maravilhosos, e estamos aqui. Então, nós somos parte de melancia. Então, eu imagino que se a gente não quiser ter nada como maravilhoso assim, a gente vai ter parto azeitona, que você não precisa sofrer, né? Você Parto solta, azeitona. parto de É cabeça, só, é só não, cospe pra fora, entendeu? não, pode ser um parto de melancia, bem, uma Parto de melancia melancia. daquelas bem grandes, aquelas que estão na porta do cemitério, desse tamanho, que não é para morrer, mas é para as pessoas lembrarem que estão vivas. Eu não sei de onde você tirou esse cemitério com É melancia. porque todo finado, vocês já viram que tem, pelo menos em Valinhos, muitos caminhões de melancia espalhados pelas portas dos Ah, eu não cemitérios. sabia disso. Nossa Senhora, aqui no Brasil um monte. Nunca vi isso na minha vida. Você já viu, Yara? Já, interior é muito comum, É né? muito comum ter melancia sendo vendida no Então dia é de para isso mesmo, são partos para as pessoas saem do velório e recolhem. Eu estou vivo, fui eu que Estou fiquei. vivo. E agora eu tenho que agradecer e não ficar mal, né, com quem Eu se acho que a foi. melancia tem a ver com a vida, né? Com essa, para você lembrar que você está vivo.